talvez um dos mais conhecidos textos do Novo Testamento, Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Vamos ler esse texto maravilhoso. Vamos ler juntos o que diz a palavra de Deus. Mateus 28, 18 a 20. Amém. Leamos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor Deus, Pai querido, Senhor nosso, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos neste lugar. Que presente maravilhoso, que privilégio temos de ainda morar em um lugar que livremente possamos deixar os nossos lares, se dirigir à Tua igreja, rever e ver irmãos, juntos louvarmos, cantarmos, adorarmos, confessarmos nossos pecados e sermos tratados pela Tua palavra. E mais uma vez, Senhor, eu te suplico que a Tua palavra lida seja compartilhada em temor e tremor, que traga edificação a quem fala e a quem ouve, e traga resultados benéficos para o crescimento da Tua igreja. Nós suplicamos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. A grande comissão é possível. Há muitos estudiosos, teólogos, missiólogos, que concordam que a grande comissão é, de fato, a missão da igreja. Não há como ir ao contrário disso. Por isso que ela é registrada em todos os 3 evangelhos sinóticos, citadas em várias partes do Evangelho de João, é retratada de forma muito clara em Atos dos Apóstolos, que é ali o evangelho da igreja propriamente dita, são os atos que aconteceram através dos apóstolos, mas na igreja nascente e primitiva. E como é importante para nós entendermos que tudo que nós fazemos na igreja tem a ver com a grande comissão. Tem a ver com a grande comissão. Tudo que nós pensamos como igreja tem a ver com a grande comissão. Se sentamos para planejar, se organizamos uma sociedade, se adquirimos um terreno, se construímos um templo, tudo é para o cumprimento da grande comissão. Nada que fazemos como povo de Deus pode ir contrário à grande comissão. Ela é uma conclusão do Evangelho de Marcos, ela é uma conclusão do Evangelho de Mateus, ela é o início do livro de Atos dos Apóstolos. É fantástico ver aqueles irmãos se reunindo e mudando a realidade de suas cidades, seus estados, alcançando, mesmo diante de um quadro de grande perseguição. Mas há um conceito, tanto do pastor Ronaldo Lindório, como também do reverendo Hernandes Dias, quanto ao aspecto da grande comissão, que eles concordam, e quem sou eu para discordar, que a grande comissão é uma tarefa inacabada. Nós não encerramos esse trabalho. A nossa igreja é uma igreja de comissão. Nosso trabalho é dividido em comissões. A nossa Assembleia Geral da Igreja, o Supremo Concílio, é dividida em comissões. Ele tem sua comissão executiva, que é eleita pelo plenário, tem as comissões de expedientes que trabalham durante todo o período daquela Assembleia, tem comissões especiais que recebem tarefas para realizarem de fundo próprio e trazer o resultado na data marcada para apresentar diante da Assembleia. E tem as comissões chamadas comissões permanentes, que são aquelas que a sua tarefa não termina até que Cristo volte. Por exemplo, a Junta de Missões Nacionais.
é uma comissão que completou 80 anos, está longe de cumprir a sua tarefa. Temos mais de 3.500 cidades no Brasil sem presença presbiteriana. A APMT, a nossa agência presbiteriana de missões transculturais, é inacabado. Ainda há povos a serem alcançados. Há países que precisam ser revitalizados com o Evangelho. Precisamos mandar missionários para vários lugares, centenas, milhares de lugares no mundo. Nós temos a Bíblia Sagrada traduzida completa em apenas 38% de todos os idiomas falados, dialetos no mundo, que chegam quase a ser 7.000. 18% tem o Novo Testamento e o restante, poucas porções da palavra, e mais de 15% não tem uma palavra traduzida da Bíblia Sagrada, a sua própria língua. Então nós temos uma tarefa inacabada. A grande comissão é uma tarefa não somente inacabada, mas urgente. Não podemos protelar a evangelização. O dia de amanhã pode ser tarde para um pecador. O dia de amanhã pode ser tarde para mim e para você. Basta cada dia seu próprio mal. A tarefa da igreja hoje é anunciar o Evangelho. É semear a boa semente. É urgente, irmãos. É urgente. Nós não podemos esperar, se nós hoje temos o Evangelho aqui nessa cidade, belas igrejas construídas, uma autarquia maravilhosa que cuida da saúde há mais de 84 anos, testemunhando a fé, ajudando pessoas, que maravilha! Mas alguém ouviu essa grande comissão, esse chamamento, essa urgência, e veio para o nosso país. Semear a boa semente. Semear a boa semente. Eu ando e viajo o país inteiro. No ano 2017, eu viajei 72 mil quilômetros de carro e fiz 242 horas de voo. Irmãos, quando vamos na estrada, a gente fica passando nas estradas e fala, aqui tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Irmãos, como entristece o coração da gente, a gente olhar aquelas cidades, cidade após cidades, você ver o Evangelho precisa alcançar todos os lugares. Uma das primeiras perguntas que eu faço quando paro numa cidade, numa parada, num posto de gasolina, é se tem a igreja presbiteriana. Ou quais são as igrejas que tem nessa cidade. Esses dias estava num compromisso lá no interior de São Paulo, divisa com o Mato Grosso, e como o homem é mais teimoso, né, eu abasteci o carro e achei que o combustível ia dar para chegar na cidade de Bauru, quando eu estava voltando. E a minha esposa tinha dito, não é melhor abastecer não, eu disse, não vai dar. Não faça isso, não faça isso. E aí começou, a luzinha acendeu e não tinha posto para parar, e eu disse, meu Deus, além de ficar na estrada, eu ainda vou ter que ouvir, um sermão que não vai parar enquanto, né, ela não quiser. Porque quem está errado tem que ficar calado. Mas aí eu vi uma placazinha de uma cidadezinha, Avaí. E eu entrei, eu digo, vai Senhor, vai nessa fé, Senhor, aí, que esse combustível vai chegar. Eu cheguei no posto, acho que só com cheiro, mas no carro da Junta de Missões tem lá o nome Igreja Presbiteriana do Brasil. É bem grande, Junta de Missões e Igreja. Quando eu parei no posto, uma cidade pequena, irmãos, os dois frentistas, muito simpáticos, chegou quando eu desci do carro para ele abrir lá para abastecer. Os dois olharam para mim e o mais moço falou assim, quando que vocês vão abrir uma igreja presbiteriana aqui para nós? Eu falei, vocês não têm isso? Não, não tem não. Tem em Bauru, a mais próxima aqui é Bauru. E vocês conhecemos, a gente ouve pastor Hernandes, pastor Nicodemos, pastor Arival, a gente assiste os cultos, a gente precisa da igreja presbiteriana aqui para nós.
Irmãos, a tarefa é muito grande. Você fica alegre e depois você sai, entra no carro como se fosse um ninguém, dizendo: ô Senhor, como a gente precisa fazer a obra, como precisamos alcançar. É uma tarefa urgente. Eles concordam também que é uma tarefa intransferível. A responsabilidade é nossa. Os pais do passado já fizeram, certo ou errado, tudo que foi certo, glória a Deus. Tudo que foi errado, culpa deles. Porque Deus não erra. Mas é a nossa geração, querido. Sou eu e você. É a igreja presente, a igreja pós-moderna, a igreja da verdade, como está se discutindo nos dias de hoje. Nós somos os responsáveis de evangelizar aqui em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É a nossa geração. Somos nós que estamos escrevendo a história. Vocês vão estar comemorando 50 anos de igreja o ano que vem. Eu estava olhando ali, o pastor citou, que maravilha. Vai ter alguns membros fundadores ainda, que bênção, que viram o começo. Eles sabem como foi o começo. Mas estão ainda construindo essa história. Meus irmãos, cabe a nós encarar a grande comissão, saber que ela é inacabada, que ela é urgente, que ela é intransferível. Mas graças ao bom Deus, concordamos também, irmãos, que a grande comissão é uma tarefa possível. Porque a história diz que é possível, a palavra de Deus diz que é possível. O Evangelho chegou até aqui, a reforma protestante aconteceu 503 anos atrás. As igrejas continuam pregando o Evangelho, algumas morrendo, outras sendo reavivadas. O Evangelho continua sendo anunciado. Eu e você precisamos crer que é possível cumprir a grande comissão. É possível você jovem na universidade, você jovem no ensino médio, adolescente, você adulto, ancião, profissional, homem, mulher. É possível que o povo de Deus, onde está inserido, cumpra a grande comissão. E de forma muito rápida, é possível, em primeiro lugar, porque estamos debaixo da autoridade de Cristo. Não é por causa da autoridade da igreja, a autoridade dos pastores, a autoridade dos presbíteros, a autoridade da nossa teologia. É possível porque estamos debaixo da autoridade de Cristo. O texto é muito claro. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. É essa autoridade que faz diferença na minha vida e na sua vida. É esta autoridade que vale, irmãos. Governos executivos, legislativos e judiciário exercem um poder próprio, falho, mas a autoridade é a autoridade de Deus, é a sua majestade, é o seu poder criador de todas as coisas, aquele que sustenta tudo, que move, que nos dá o ar que respiramos, que mantém essa camada de ozônio que nos impede de sermos exterminados pelo sol. É Ele que faz brotar a semente, que nos dá o alimento. É Ele que nos capacita com a ciência para cuidarmos da saúde um dos outros, para crescermos e termos vidas melhores. Mas a autoridade é dele. Atos 1:8 mostra o poder de explosão dessa autoridade. A palavra do Senhor diz que ao descer o Espírito Santo sobre nós, receberemos poder. E poder para quê? Poder para ser testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é o poder da igreja. Não é o poder econômico.
Às vezes, irmãos, nós vemos testemunhos de igrejas guardando dinheiro. Tem igreja que tem medo de passar apertado e vamos guardar dinheiro. Irmãos, nosso dinheiro é para as missões, nosso dinheiro é para fazer a obra. A gente tem que ser previdente, tem que cuidar, tem que ter isso. Agora, nós não podemos cortar a obra para juntar dinheiro. Deus vai nos dar tudo que nós precisamos, é promessa dele. Nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino. E o reino de Deus é a grande comissão. O reino de Deus é a grande comissão. Como é gostoso ver uma igreja que cumpre seus compromissos e constrói. Eu tive aqui, a penúltima vez, eu vi aí só o alicerce sendo colocado. Nem imaginava que ia ficar tão grande assim, né? A gente vê. Quando vem agora, que veio de que maravilha! Vocês vão amar entrar ali, mas vocês vão ter um trabalho tremendo, porque vocês têm que trabalhar mais para a grande comissão, porque tem que ocupar os lugares. Não é isso? Queremos um templo maior, que é para quê? Para mais gente. E quando não couber, pastor, faz 3 cultos. Porque queremos mais gente. Irmãos, estamos debaixo da autoridade. Autoridade de Cristo. Ide e fazei discípulos. Marcos, o evangelista, tem a visão de pregar a toda criatura. Nós temos que ir aos ribeirinhos, temos que pregar aos indígenas, temos que alcançar os povos mais distantes onde eles estejam. O evangelho precisa chegar. Porque onde há o homem, há o pecado. E só deixa de reinar o pecado quando o evangelho chega e muda o coração. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso negócio. Quando nós olhamos lá para o Evangelho de João, capítulo 4, a cidade de Sicar, Jesus podia ter escolhido 3 outros caminhos. Foi para o menos provável, tanto culturalmente, porque não se davam samaritano com judeus, eles se evitavam, e também porque foi o caminho mais difícil, mais íngreme, que Jesus escolheu. Mas ele foi para a igreja de Sicar, e o capítulo 4 inicia: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. A quem? A ele, Jesus. Não eram os discípulos, porque aquela cidade de Sicar jamais teria sido alcançada se não fosse Cristo que tivesse escolhido o caminho. Os discípulos foram porque Jesus foi. E quando eles deixam Jesus na cidade e vai procurar comida, se surpreende quando volta e Jesus já está praticando o evangelismo pessoal. Já está a primeira semente daquela futura igreja ali. Que avivamento maravilhoso naquela cidade. Que missionária tornou-se aquela mulher. Que igreja maravilhosa nasceu na cidade de Sicar. Irmãos, é a autoridade de Cristo que faz toda a diferença. Pedro andou sobre as águas? Andou, mas por causa de quê? Da autoridade de Cristo que diz: venha. Lázaro não ressuscitou? Ressuscitou, irmãos, mas foi debaixo da autoridade de Cristo. Sai. Cegos viram, coxos andaram. Multiplicou pães e peixes. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. É debaixo da autoridade dele que a grande comissão é possível. Segundo, irmãos, é possível não só porque estamos debaixo da autoridade, mas porque nós temos fidelidade ao propósito. Qual é o propósito da grande comissão? É fazer discípulos para o pastor Mariano? Não. Para o pastor Juliano? Não. Para o pastor Ronaldo? Não. Para o pastor Lucas? Não. Nós somos chamados para fazer discípulos de Jesus. Esse é o propósito imutável da grande comissão. Ide, fazei discípulos. Que coisa maravilhosa, irmãos. E Jesus deixa muito claro quando diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Irmãos, a igreja ensina o que Jesus mandou ensinar, não é o que ela quer ensinar. A igreja faz o que Jesus mandou fazer, não é o que a igreja quer fazer. Quantas pessoas vivem desigrejadas porque procuram uma igreja que lhe agrade? Quando, na verdade, nós temos que buscar uma igreja que agrade a Deus. Que seu culto seja bíblico, cristocêntrico, que reconheça pecados, que busque a graça da restauração, a edificação da palavra, consagração de vida, santidade. Essa é a grande comissão. Podemos fazê-la, distribuir literatura? Podemos fazer um avião derramar milhões de folhetos bíblicos em uma praia, em um lugar de grande concentração? Podemos ter programa de rádio, de TV, usar as redes sociais? Podemos. Mas tudo isso com um único objetivo: fazer discípulos para Jesus. Porque se você é discípulo de Jesus, você não é crente açúcar que não vem para a igreja quando está parecendo que vai chover. Você não é um menino levado de um lado para outro por todo o vento de doutrina, fica correndo na igreja, mudando da igreja, porque eu queria que a igreja fosse assim, o assado. Ou o crente dodói, que se olhar para ele meio atravessado, ele não volta mais. Ou o crente mal amado, ninguém me ama nessa igreja. Mas por que, meu irmão? Ninguém ama você. Ah, esse domingo eu fui na igreja, ninguém me saudou com a paz de Jesus, ninguém me cumprimentou a mão. É um bocado de crente que nós temos por aí, que vive querendo procurar uma igreja do jeitinho dele. Irmãos, o nosso jeito é Jesus. É Ele que é o autor e consumador, é Ele que é a medida de estatura, é nele que temos que aprender e crescer. Então se sinta feliz, porque aqui nessa igreja se ensina a respeito de Jesus. Se tiver alguma bronca, é com Ele. Faça suas queixas. Mas a grande comissão é possível quando há fidelidade, irmãos. Há muitas pessoas maquiando o evangelho, fazendo discípulo para si, ideologias no meio da igreja. Isso aconteceu no passado. Paulo, ele chega a exortar a igreja, porque um dizia que era de Paulo, outro era de Apolo, e tinha uns mais santinhos que diziam que era de Cristo. Irmãos, nós somos povo de Deus, discípulos preparados, que conhecem, que têm conteúdo, que recebem o ensinamento, são batizados no seio da igreja, a formação da igreja visível, militante. Eu sempre, no trabalho do Senhor na igreja, tive o privilégio de ser missionários, ali lá, região lá de Mato Grosso, também lá de Sinop. Sinop foi a igreja plantada pela Junta de Missões Nacionais, presbiterianismo forte hoje, ali naquela região, na Cuiabá, Santarém. Eu tive a alegria também de ser missionário nessa região. Em outros cantos, mas quando nós temos aquelas pessoas que já ficam assim, eu não aguento mais, já trabalhei muito na igreja, não aguento mais trabalhar, aí na igreja dá muito trabalho, não é, pastor? Eu digo, minha irmã, então vamos orar para você morrer. Porque você quer se encontrar com Cristo, irmão, você já está cansada. A igreja militante é assim, a igreja militante milita. Agora, tem a igreja triunfante. A igreja invisível. Como meu sonho um dia está lá. Mas enquanto o Senhor me deixar aqui, é o trabalho, meu querido. É o trabalho nosso. É o trabalho nosso. Paulo chega a dizer assim, é incomparavelmente melhor partir estar com Cristo. Que visão maravilhosa ele tinha dos céus. Mas quanto tempo ele labutou depois que citou essas palavras? Porque o Senhor tem uma tarefa para nós. E essa tarefa é a grande comissão. Ela é possível porque estamos debaixo da autoridade. Ela é possível
porque temos fidelidade ao seu propósito. E ela é possível, irmãos, porque temos a cumplicidade de Cristo. Ele está conosco na empreitada. Ele é nosso cúmplice. Porque se o Senhor me deixar sozinho, eu só faço besteira. Se Ele me deixar sozinho, eu não vou poder produzir nada de bom, porque Ele mesmo disse lá em João, sem mim, nada podeis fazer. Mas se alguém está nele, lá em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. João 15 fala que ele é a videira, e nós os ramos. Se estamos ligados nele, nós vamos dar frutos. Vamos ser limpos, aquele tratamento de poldagem, às vezes machuca, mas o objetivo é que a gente produza mais ainda. Então, queridos, o Senhor nos dá a sua garantia na grande comissão, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa! A cada momento o Senhor desafia seus discípulos dizendo, eu estou com vocês. Eu estou preparando o lugar de vocês na casa do Pai. Eu volto para pegar vocês. Eu guio vocês. Vocês não vão ficar órfãos. O Consolador que meu Pai enviará vai guiar vocês em toda a verdade. Vai convencer o pecador da justiça e do juízo de Deus. Todas as garantias que nós temos, irmãos, é da cumplicidade de Cristo na grande comissão conosco. Então, igreja, vamos orar por missões e missionários. Vamos orar pedindo a Deus que nos use cada um como instrumentos da grande comissão, um trabalhador do Senhor. A gente roga a Deus que manda trabalhador, mas parece que a gente está falando com uma terceira pessoa, a gente está falando para alguém que não nos inclui, né? Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Você é um trabalhador, meu querido. A forma que você age no seu trabalho, nas suas redes sociais, como você compra, como você paga, como você se comporta no seu condomínio, com o seu vizinho. Nós somos todos trabalhadores, a semente do Senhor precisa ser semeada. Seja um trabalhador. É tão gostoso poder ser um trabalhador e ter a plena certeza que quem faz os frutos e quem dá boa terra à igreja é o Senhor. Nós somos apenas semeadores. Por isso que a gente de vez em quando semeia no espinho, na beira do caminho, nas rochas, porque o nosso trabalho é semear. O bom chão, Deus providencia, Ele que faz a 100, 60 e a 30 por 1, porque Ele tem toda a autoridade. Eu queria nesse momento convidar você a fechar seus olhos, a orar nesse instante. E antes da oração eu queria citar uma pequena poesia de um sertanejo crente da minha terra, lá em Pernambuco, Cababom, homem de Deus, Marcos do Sal da Terra. Ele diz assim: de sandália ou de percata comendo poeira e chão, de jumento ou bicicleta ou em cima de um caminhão. O importante é chegar junto e fazer a pregação, porque os pés de quem prega o evangelho tão formosos são. Sai da tua parentela, faz tua parte de cristão, prega Jesus Cristo ao mundo, Deus não faz acepção. Porque os pés de quem prega o evangelho, quão formosos são. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer um pouco mais da família da fé. Agradecemos, Senhor, pelas vidas que o Senhor trouxe hoje ao teu santuário, a este lugar, a este púlpito, esta casa de ensino, essa agência missionária do Reino de Deus na cidade de Rio Verde.
Agradecemos, ó Pai, pela vida da liderança dessa igreja, começando pelos anjos que o Senhor aqui colocou como profetas, boca do Senhor, seus pastores, seus presbíteros, diáconos, suas lideranças, seus departamentos. Agradecemos pelas vidas que adentraram o santuário desta noite, os de casa, os visitantes. Ó Pai, derrama a tua graça sobre cada um de nós nesse instante, nos faz arder o coração, nos aguça a mente, para sermos trabalhadores da grande comissão. Fique conosco, Pai, nos ajude, nos guarde, nos proteja e nos sustente. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pastor?